nova vida em Cristo Jesus, ela existe do ser humano, a redenção que está em Cristo. E isso só é possível pela exposição do Evangelho. A boa notícia. Se o Evangelho não for exposto, não haverá quem usufrua do benefício que Jesus fez, que é morrer naquela cruz para salvar o pecador. Mas o pecador, por ignorância, por religiosidade, uma série de conceitos e preceitos nesse sentido, ele não quer se aproximar da palavra, porque muitos saíram e saem por aí ensinando, dizendo, falando de coisas que não entendeu, que não compreendeu, nem terreno, nem celestial. Não entendeu as terrenas e muito menos as espirituais. E aí sai falando o que não devia falar, movido por inveja, por contentação, por satisfação, por prazer, e em outros casos por perversidade mesmo, por ser perverso. Em muitos casos. Muita gente que está nos grupos religiosos intitulados de igreja, com nomes externos, mostrando que ali é uma igreja A, ali é uma igreja B, e ali é uma igreja C, uma igreja D, e eu poderia dizer as 23 letras do alfabeto que tem, e ainda tem igreja que está além do alfabeto português. Muitas igrejas. Há quem diga que as igrejas são de Jesus, todas elas. Você vai encontrar pessoas por aí dizendo que todas as igrejas são de Jesus. Mas a Bíblia não resiste a isso. Não está escrito na Bíblia que todas as igrejas são de Jesus. Não está. Jesus falou uma vez acerca disso. E ele exemplificou com 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 loucas. Mas é um número fechado, número 10, dividido no meio. 5 loucas e 5 prudentes, sensatos. 5 insensatos, imprudentes. Como ele fez isso? Ele falou de 10 virgens que foram esperar o noivo e estão a esperar o noivo. Mas há um alarido, há um barulho, dizendo que o noivo está chegando, lá vem o noivo está se aproximando, está chegando. E então são despertadas as 10 virgens. Elas despertam, mas aí vê que é só uma alarido, é só um barulho, não é o noivo, ainda não é o noivo. Então elas vão retornar para dormir, continuar esperando. Mas as prudentes não têm mais azeite em suas vasilhas para continuar na espera, porque ainda é longa, é alta noite, ainda tem bastante tempo desta noite que se está a esperar. Então elas não têm azeite.
5, as 5 insensatos, as 5 loucas, as 5 imprudentes. Não tem azeite. Então elas pedem, veja como elas são. Elas pedem as prudentes, as sensatas. Pede azeite. Mas as prudentes, por serem imprudentes, por serem insensatas, dizem não, que não seja caso que nos falte. Vá aos que vendem. Você percebe que há quem venda lá fora e que não é quem está esperando. Você vê o número 10 dividido no meio. Agora esse 10, no tempo que Jesus vier, pode ser 10 trilhões, 10 bilhões, como você imaginar. O interessante é você dividir no meio. A metade desse número não irá, não entrará no repouso, no descanso eterno, porque as 5 imprudentes, elas saem e foram comprar. Ainda tem esses que vendem aí, que sabem de tudo isso e vendem. Elas compram e retornam. Só que quando elas chegam nesse intervalo, o noivo veio e a porta se fechou. Mas ela não para por isso. Elas batem na porta. Batem. E Jesus diz que elas ouvirão só uma voz que vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Quem diz que elas por isso se aquietam? Não, elas dizem assim: mas Senhor, no teu nome nós expelimos, expulsamos demônios, fizemos maravilha, curamos no teu nome. E aí a resposta é mais severa e mais profunda. O Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, nem vos conheci. Então elas ouvem a voz, mas não entra. A metade de hoje, se hoje tiver 1 trilhão de pessoas crentes, a metade não é. Porque eu estou dizendo não, é porque está escrito. Jesus falou. E é lógico que ele comparou a igreja com a noiva, com uma noiva que está na recâmara esperando o seu noivo. A igreja é a metade em todo o tempo. Se Jesus vier daqui a 30 mil anos, é o número que tiver lá de igreja será dividido no meio. E quem fará essa divisão? Deus. Nesse caso é Deus, porque as pessoas viram, ouviram, mas não receberam, não praticaram o que ouviram e se tornaram hipócritas, falso, mentiroso, dizendo ser o que não era. Porque você quer ver uma coisa? Você se conhece internamente. Você fala com a boca e sabe que o que você está falando na sua boca está vindo da cabeça, da sua cabeça, dos seus pensamentos, e não do seu coração. Não está vindo de dentro do seu homem novo. Não está.
Você sabe disso. Que o que você está falando está em cima. Não está dentro de você, está fora. Não está dentro de você. É isso que é falar da boca para fora, porque você fala da cabeça para a boca. E não do homem novo para fora, que é o coração novo, simbolizando esse homem novo que está dentro de nós. Você sabe disso. Se você é um crente, mesmo que você esteja coberto de escárnio, de arrogância, de orgulho, de presunção, mesmo assim, você sabe o que está falando, porque a palavra confronta você. Quando você vai para a palavra e lê a palavra, aí você vê o que a palavra está dizendo. E você não olha no sentido de ver e praticar o que Deus está dizendo. Você deixa a palavra, interpreta a palavra, uma interpretação grosseira, e pratica parte da sua interpretação. Mas você sabe que não é real, mesmo que a sua mente já esteja cauterizada. Mesmo assim, você sabe que está falando da boca para fora, porque você não está vivendo o que você diz. Não dá para se enganar, e não dá para enganar Deus, e você não enganará Deus. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mas ela não diz que é o coração que está dentro de você, o coração novo. Ela não diz isso não. Ela diz que enganoso é o coração. Que coração que está trazendo essa satisfação para você, esse prazer que faz com que você esteja fora do caminho, na presunção de que está no caminho, sem estar. Eu digo isso, não é porque eu vi alguém dizendo ali na esquina, e alguém falou ali na esquina, é porque eu vivi isso, uma boa parte do tempo que eu vivi anunciando o Evangelho. O Evangelho era uma coisa à parte, uma coisa totalmente diferente. Eu lia, eu falava da cabeça para a boca, da boca para fora. Mas não vivia. Mas você acha que eu não sabia disso? Você acha que eu não sabia? Mesmo quando a coisa se tornou negra, bem escura, a escuridão se tornou bem densa, como a praga no Egito, bem escura. Mesmo assim, eu sabia que havia a luz e que eu tinha a possibilidade de ver a luz e de estar na luz, mas eu não estava na luz porque a luz exigia claridade, exigia que eu fosse iluminado. Então eu preferia ficar na sombra, porque o que eu fazia não condizia com a luz. Isso dentro de mim, esse inferno, não é fora, nas pessoas que estão lá fora, é em mim, dentro de mim. O inferno se trava. Porque dentro de você que creu tem um homem novo, que as coisas do mundo vai fazer com que esse homem novo não flua, não apareça. E como você está, de alguma forma, olhando para a Bíblia é luz, é espada, mas ela é só um livro, se você não falar, e se você não viver, ela não funciona. Embora o nome de Jesus, sendo usado por quem quer que seja, fará isso com as pessoas, limpará, o demônio sairá, se você ousar dizer no nome de Jesus. Não interessa a condição que você está. Lembra do que Jesus falou? Que as 5 igrejas já estava dizendo, ó, louca, imprudente, insensato.
disseram? Ela disseram, no teu nome. Nós expulsamos, expelimos, em algumas versões, demônio, fizemos maravilha. Qual foi a resposta divina? Apartai-vos de mim, nem vos conheci. Você vê? Você consegue perceber? Como não dá para, você não passará. Não há quem passe. Ou você se rende ao Evangelho e torna-se dependente do Evangelho de Jesus Cristo, ou a escuridão lhe aguarda. Isso partindo do pressuposto que Jesus não venha hoje, que é uma insensatez eu dizer isso, porque eu sou um cristão e espero todo dia, e hoje é mais um dia de espera. Eu sei que um dia é longo e uma noite. Então muita gente que dizem que nasceu de novo e confessa isso e não vive isso com as suas ações, acha que isso durará. Não durará. Isso arrebentará as pessoas mais ainda, porque a religião ela não consegue salvar ninguém, nem a lei, nem os dogmas, nem as doutrinas. Não salva as pessoas. Por que não salva? Porque o Salvador é uma pessoa e tem um nome. É Jesus Cristo. Ele é o Salvador e ele é uma pessoa. Ele não é uma influência. Ele não é um sistema, uma igreja. Não é. Ele é uma pessoa para estar dentro de mim, me comandando, me usando. Enquanto eu não perceber isso, eu farei o que me der na cabeça e que eu achar certo. E tem muito mais ainda. Tem gente, pela religião, pela doutrina, que é um problema sério, hoje procura andar o mais correto possível. Não por amor, mas com medo das consequências dos seus atos. Muita gente está por aí nas igrejas, queira Deus que elas venham conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é claro, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade é uma pessoa. Jesus diz isso claramente em João 17:17. Ele diz que a palavra é a verdade e essa palavra é Jesus. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e agora está no céu. E aí bem pertinho de você, na sua boca e no seu coração. Onde é que a palavra está primeiro? Na boca e no coração. O salmista ele fala disso, o salmista. Como que a palavra entra para dentro de você? Como? Você acha que é porque você vai ouvir os pregadores? Que muitas vezes é só a interpretação, não é a palavra de Deus? Muitas pregações que está por aí é só interpretação? Eu diria que a melhor forma de você ouvir o Evangelho de Deus é lendo. Lendo em voz alta para você escutar. Quando você escutar o que Deus está dizendo, você falando e escutando, daí você vai colocar a palavra de Deus dentro de você. Porque você não vai ler errado. Porque se você estiver lendo livros de autoajuda,
Outra vez é uma interpretação dos textos que está lá exposto. Às vezes a pessoa lê um versículo e deslancha um capítulo inteiro de um livro. Às vezes nem aparece o versículo naquele capítulo, 2, 3 capítulos de livros que estão por aí de alta ajuda. Nem aparece. É a Bíblia que você tem que ler. E eu lhe diria, o Novo Testamento. E a Antiga Aliança? É para você ir lá de vez em quando. Não se manter lá. Você está na Nova Aliança. Você tem um testamento, porque você morreu. E o testador, que é Jesus, ele morreu para tornar você partícipe da herança. E você é participante da herança. Então você tem que examinar a Escritura, lendo para você ouvir, gaguejando mesmo. Talvez a sua leitura não seja boa, mais aguçada, mais avançada, mas leia gaguejando, falando para você escutar você. Daí você vai colocar fé dentro de você, pela palavra dentro de você. Aí você vai alimentar o homem novo que está dentro de você. Vai ser alimentado pela palavra que você lê falando. Quando você lê a palavra, não vai querer entender. Porque as pessoas se perdem nisso. Elas lêem e aí querem entender. Eu estou falando de ler falando, para você ouvir. Deixa que o Espírito Santo que está dentro de você vai revelar a você. No devido momento, na hora certa, ele revela a você. Vai mostrar para você, vai revelar, mostrar e revelar para você. Ah, não, eu aprendi foi assim. Fazer o quê, né? Muita gente rejeita a palavra, porque elas querem o que alguém diz, o que alguém interpretou, o que Deus diz, e aí parece que ficou mais eloquente, mais fluente. Isso não tem nada a ver, é o que Deus diz, está escrito. Um homem só nasce de novo se passar pela cruz em Cristo. Não existe um novo nascimento sem a cruz. Não existe sim. E quando eu sou batizado, eu aceitei Jesus. Você está vendo que é você? Eu aceitei Jesus, me batizei nas águas e por isso eu sou uma nova criatura. Isso é tudo você. Tem que ser Jesus e não você. Você morreu. Tem que se considerar morto, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não é estar lá na Bíblia. A Bíblia diz, Romanos 6,7. Quem morreu justificado está do pecado. Quem morreu? Você morreu? A resposta mais simples, logo direta no seu coração é essa. Morri não, que eu estou aqui comendo feijão e vivo. Que pena. E você está olhando para os feijões que você está ingerindo. Que pena. Mas a Bíblia diz, considerai-vos mortos. Mas o pessoal estão brigando com contenda, com confusão, com desconfiança, com maldade, o coração cheio de perversidade, cheio de maldade, sem deixar a maldade, a perversidade e o erro para ofertar o Senhor de alguma forma. E estão lá. Mas qual é a diferença desse cristão? Não dá para julgar ninguém, porque se você julgar, esse dom não foi dado a você, essa autoridade não foi dada a você de julgar o seu próximo. Não foi. Não interessa as condições que ele tiver, ou ela. Não interessa. Você não é juiz.
E se for, não é hora de julgamento. E não é pelo julgamento de A, de B e de C que a pessoa não vai entrar no reino de Deus. Não é. O que vai julgar as pessoas no último dia é a santa palavra de Deus, o Evangelho. Esse vai julgar. Porque a pessoa rejeitou e caminhou na sua religiosidade, nos seus costumes, nos seus prazeres e nos seus conceitos e preceitos, dogma de igreja e de organizações terrenas. Isso não põe as pessoas dentro do reino de Deus. Para alguém entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. É imprescindível o novo nascimento. E não existe novo nascimento sem a morte e a ressurreição em Cristo. Não existe. Ah, existe sim. Fazer o quê?